Sejam todos muito bem-vindos ao canal Nuvem Vermelha. A partir desse exato momento, abro as portas de tudo aquilo que me é sagrado, precioso, divino, da minha própria intimidade espiritual. Convido vocês desde já a ingressarem comigo nessa nova jornada, nesse novo desafio, nesse novo projeto. Criei esse canal para que pudéssemos nos comunicar, dividindo todas as nossas experiências espirituais e os desafios que permearam a nossa jornada até esse instante que se abre às novas descobertas. Estar aqui hoje é uma honra e uma grande responsabilidade da qual não me furtarei. Assumi um compromisso e por isso comprometo-me em conduzir esse canal com o máximo de respeito, pois sei que passarei a influenciar pessoas de forma ampla e direta. A minha intenção aqui é contribuir, é compartilhar experiências, é somar. Nada mais justo nessa introdução do que agradecer à espiritualidade maior por ter me inspirado, por ter me intuído a criação e a elaboração desse canal, assim como a Mãe Esmeralda da Tenda Espírita Sumaia do Oriente, localizada na cidade de Santos, litoral de São Paulo, que me receberam em sua casa de braços abertos e que desde o início se põe à disposição em me auxiliar, em me ensinar, em me ajudar. Agradeço a todos aqueles que me amparam, que me orientam, que me inspiram, que me direcionam, que me tutelam, que me protegem. A todos aqueles também que de forma direta ou indireta contribuíram com a minha formação. A todos aqueles que ajudaram a me lapidar, me ajudaram a ser o que eu sou hoje. A todos vocês, muito obrigado. Peço licença a todos vocês, Agô, para que através desse canal eu consiga me aproximar, eu consiga estabelecer um ponto de convergência de ideias, de confluência de experiências, um lugar de troca contínua, de contribuição permanente, com todo o respeito do mundo. Agô. Na verdade, a ideia desse canal surgiu de uma necessidade quase que fisiológica. Assim como o ser humano tem a necessidade, como nós, né, temos a necessidade de comer, de beber, de respirar, de nos relacionarmos, a minha essência tem a necessidade de se expressar. Eu acredito que cada um de vocês que está aí do outro lado também tem a sua própria particularidade, né? Aquilo que lhe é mais ostensivo, né? Aquilo que lhe sobressai. No meu caso é escrever. E avaliando isso, refletindo sobre isso, me veio a ideia de criar esse canal onde eu pudesse compartilhar todo esse material, toda essa minha maneira de ser e de me comunicar. Aliado a isso, eu tenho uma forte atração à magia, à espiritualidade, né? Sabendo que pouco sei sobre o assunto, embora já li muitos livros, né? Assisti muitos vídeos, já tenho um certo tempo dentro da espiritualidade, dentro particularmente da Umbanda. Então isso tudo me trouxe um certo conhecimento, mas tenho que reconhecer que estou muito longe de ter um conhecimento a ponto de direcionar, a ponto de ser um mestre, de ser um professor. A criação desse canal, como eu já foi dito, a ideia é compartilhar conhecimento, é discutir os temas que serão abordados nos vídeos subsequentes e que juntos, tijolo a tijolo, passo a passo, nós construiremos o saber. Trouxe um grande entusiasmo por se tratar de uma ferramenta com um amplo poder de alcance e principalmente de resposta imediata. Um veículo com potencial de me aproximar das pessoas
e com elas estabelecer um relacionamento de amizade onde pudéssemos explorar didaticamente os universos uns dos outros e destes encontros produzirmos o saber. Em todos os vídeos aparecerá aqui no rodapé da tela os contatos para todos aqueles que se sentirem à vontade em compartilhar conosco suas experiências, suas histórias, sempre sobre os temas abordados. Essas participações serão mantidas em sigilo caso peçam confidencialidade. No entanto, a mecânica do canal só funcionará se houver a troca. Serei apenas o intermediador, o interlocutor, o anfitrião do conhecimento. Todos podem contribuir. Os iniciantes com as suas dúvidas, inseguranças, carências, expectativas, os que estão no meio do caminho com suas experiências, os mais antigos com a sabedoria e suas histórias e até mesmo os simpatizantes com as suas curiosidades. Inicialmente postarei um vídeo por quinzena. Nos vídeos ímpares, todos os vídeos ímpares terão uma temática pré-definida. Já os pares serão vídeos complementares. E é exatamente nestas edições, nas edições pares, onde exporei os comentários, as dúvidas e as ressalvas feitas pelos participantes deste canal. Por isso reafirmo aqui a importância da contribuição de todos vocês, pois são exatamente essas participações que enriquecerão o conteúdo, promovendo a edificação do saber por intermédio da cooperação. E desta forma estaremos nos fortalecendo com o que há de mais precioso, o conhecimento. Por esse motivo, vocês serão os personagens centrais deste canal e as pessoas mais importantes deste projeto. Vale ressaltar que este canal não abordará somente temas voltados à Umbanda, mas da espiritualidade como um todo. A intenção é expandir, conhecer outras culturas, trilhar novos caminhos e, com isso, despertar e engrandecer o nosso eu espiritual. Então, eu lembro que eu tinha entre 16 para 18 anos. Eu fui à casa de uma amiga, lá em Vicente de Carvalho, no Guarujá. E eu não sei que papo que rolou na época. Ela me emprestou um livro da Zíbia Gasparetto, o qual eu não me recordo também o título. Eu sei que eu levei esse livro para casa e comecei a lê-lo, né? E daí começou a surgir as dúvidas. Foi aí que eu lembrei que a minha avó, né, frequentava um centro espírita kardecista, né? Um centro kardecista também no bairro, né? Ali no Parque Estuário. E comecei a questionar minha avó sobre muitos processos que se davam na trama ali do livro, né? Só que a minha avó não conseguiu me esclarecer todas elas. Hoje, depois praticamente de 20 anos na espiritualidade, na Umbanda, né? Não 20 anos completos, né? Teve épocas que eu frequentei mais, épocas que eu frequentei menos, né? Não de forma ininterrupta, né? Teve muitas interrupções, principalmente por trabalho, por questão de horário, mas eu posso dizer assim que foram 20 anos conectado à espiritualidade, não necessariamente frequentando um local, mas conectado à espiritualidade. Então minha avó não conseguiu, né, sanar todas as minhas dúvidas, mas falou que poderia me inscrever, né, me matricular no local onde ela frequentava. Também já não frequentava mais assiduamente, né, apenas esporadicamente, que poderia me matricular e que lá, juntamente com os professores, né, com pessoas mais entendidas, mais aprofundadas no assunto, que eu poderia ali sanar todas as minhas dúvidas. E assim ela o fizeram, como iniciei as aulas, porém na minha cabeça o que tinha era o seguinte: eu vou lá, vou começar os estudos, um centro espírita, onde tem entidades, onde tem espíritos e possivelmente, muito provavelmente, eu logo terei contato com o espírito, com incorporação, mas nada disso ocorreu. Eu fiquei lá praticamente uns 4 meses e nada aconteceu. Na verdade, o professor entrava, era uma sala de aula, o professor, né, o mestre,
entrava na sala, dava o tema, né? Lembro muito do Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno. Ele dava o tema de estudo, a gente nos reuníamos em grupos, a gente estudava e no final da aula nós íamos à frente e expunhamos aquilo que nós conseguimos absorver e entender sobre o tema, e ele fazia as correções, as devidas correções, os comentários pertinentes às nossas colocações. Mas durante esse tempo, nada de espírito, nada de incorporação, nada de sensações, né? Porque no livro vinha lá, né, escrito as sensações, a incorporação, processos obsessivos, e a gente acabou não vendo nada disso. Eu acabei não vendo nada disso e acabei me frustrando. Foi nessa época também que me veio à cabeça, e note, até então a minha avó sempre foi espírita, eu tinha uma tia que frequentava a Umbanda, o meu tio tinha sido kardecista, também frequentava a Umbanda, porém, na minha cabeça, até o momento, até um pouco antes de eu receber o livro, nada disso permeava ou habitava a minha cabeça. Depois que as dúvidas começaram a surgir, que eu comecei a ler esse livro, foi que esses insights foram aparecendo. Seu tio, sua avó, sua tia, e aí tudo isso veio à tona, né? Todas essas percepções surgiram. E aí acabei saindo, acabei me frustrando, acabei saindo. E aí veio o insight, sua tia, esposa do seu tio de sangue, frequenta uma preta velha no seu bairro, muito próximo de onde eu morava, né? E aí ela trabalhava ali, era um terreno grande onde à frente tinha a sapataria do meu tio, e ela, né, ajudava o meu tio naquela época. E aí eu fui lá, né, conversei com ela, demonstrei meu interesse, minhas dúvidas. Ela falou: tudo bem, se a sua mãe permitir, eu te levo. E assim ela também o fez, me levou, agendamos um dia, né, um dia de consulta, que essa senhora recebia vó Joana de Angola, e lá estava eu, muito ansioso, com muita expectativa, né? E ali foi tudo transformador, foi tudo muito belo, tudo muito mágico, né? Aquele cheirinho de fumo aromatizado, aquele barulhinho que faz o trago do cachimbo, né? Só quem frequenta sabe, faz um barulhinho peculiar. Aquela pretinha velha com a sua bengalinha, seu modo modesto e singelo de se articular, e aquele ambiente noturno, né? Foi tudo muito, né? Eu fui o último a ser atendido, mas foi tudo muito mágico. Foi um dos melhores dias da minha vida, né? Eu fui chamado, entrei, sentei à frente da preta velha, tinha um altar, né? O altar com as entidades, as imagens, né, católicas, né, que representavam os orixás, o altar todo aceso, aquela fumaça, aquele cheiro delicioso do cachimbo, do pito da preta velha, e eu comecei a tremer, tremia a perna, tremia braço, tremia tudo, e foi uma sensação super agradável. Foi a primeira vez que eu senti isso, mas de uma forma muito intensa. E aí eu lembro que ela conversou com essa minha tia, a qual devo a minha introdução à vida espiritual, devo a essa minha tia, Maria Regina Granado Borges, infelizmente acometida por um câncer, mas a qual eu devo muitas coisas da minha vida, eu devo a ela, mas isso é tema para outro vídeo. E comecei a tremer, eu me lembro vagamente, eu só lembro da sensação em si. O que eu lembro muito bem foi que ela conversou com a minha tia, falando que eu teria que vir na próxima sessão, comparecer na próxima sessão com o meu tio, que era sangue do meu sangue, né? E assim ele o fez. Na sessão seguinte, eu fui com o meu tio de sangue, né? E também a mesma sensação. Eu lembro que ela pediu para que eu fechasse os olhos e pensa nas matas, pensa no mar, vê o que lhe atrai mais. E na época realmente era o mar, me atraía muito mais.
E aí ela falou que eu era filha de Ogum. Depois teve outras confirmações, né, em outros lugares, e pediu para que eu fizesse uma guia de Ogum e uma guia de Oxalá. Essa guia aqui é de Ogum. Essa guia tem aproximadamente 20 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Essa foi a minha primeira guia, né? Eu lembro que eu fui um dia fora da sessão, fiz a firmeza dessa guia, e essa guia está comigo até hoje. Essa e a guia de Oxalá, que não está aqui no momento, e que eu teria que desenvolver. E eu fiquei feliz da vida, porque no fundo, era isso que eu queria, né? Era isso que eu queria. E aí me deu a entrar. Aí minha tia frequentava um local, um senhor que frequentava o Centro Espírita São Jerônimo, também ali em Vicente de Carvalho. E eu fui primeiro nesse senhor, que ele fez umas obrigações para mim, né? Todos os orixás de cabeça, ele fez algumas obrigações para mim. E logo depois eu entrei no Centro Espírita São Jerônimo com a mãe Deusina, uma grande senhora, uma grande médium, uma grande pessoa, uma grande trabalhadora de Umbanda, né? A qual devo muito também. Me recebeu e foi uma época maravilhosa. Foi assim que eu iniciei, dei os meus primeiros passos. Cheguei realmente a um centro espírita de Umbanda. Creio que algumas pessoas tenham se identificado com a minha narrativa, por ter encontrado nela algumas coincidências. Contudo, por mais semelhantes que possam parecer, todas elas reservam suas próprias particularidades, e isso se deve às incontáveis diferenças existentes entre nós, indivíduos. Posso afirmar que cada individualidade, que cada mediunidade, melhor dizendo, é única, por nela conter características intrínsecas do medianeiro. Ela se expressa através do indivíduo e neste há sua própria personalidade, que não é anulada quando manifestado. E por se tratar de algo tão particular, cada um a viverá da sua própria maneira, da forma que lhe for mais confortável e até mesmo do jeito que lhe convier. Para tornar mais fácil a compreensão, acredito que devemos, antes de mais nada, conceituarmos o termo mediunidade. Então vamos lá. O que é mediunidade? Mediunidade é a capacidade que os indivíduos possuem em conectar-se com o plano espiritual e com ele comunicar-se. É um atributo do espírito, é um sentido da alma. Todos a possuem. Porém, o grau mediúnico varia de indivíduo para indivíduo e é exatamente essa medida atrelada às condições reencarnatórias de cada ser que determinarão o tipo de mediunidade por ele apresentada. Exemplificando, todos podemos jogar futebol, correto? Correto. No entanto, existem pessoas com aptidão para esse tipo de esporte e entre esses, características que determinarão as posições onde melhor atuarão. Existem os centroavantes, os atacantes, os goleiros. Logicamente que o esforço e a determinação contribuirão com o desempenho apresentado pelo atleta ao longo da sua carreira. No entanto, sabemos que existem aqueles atletas, aqueles jogadores que parecem ter nascido com as bolas nos pés, não é mesmo? De semelhante modo acontece com a mediunidade. Podemos também defini-la como sendo a capacidade de perceber a influência dos espíritos e com eles nos comunicarmos. Ela pode acontecer em qualquer idade, obedecendo o propósito reencarnatório do indivíduo e independe de crença ou de posição social. Seu desabrochar pode acontecer de forma pacífica ou turbulenta, e este modo operante está intimamente ligado à maneira com que os indivíduos aportam às casas espíritas. Podemos classificá-las em dois grandes grupos, aqueles que vão pela dor e aqueles que vão pelo amor. Isso vocês vão ouvir muito. O grupo que vai pela dor, o grupo que vai pelo amor. Quando se dá pela dor, ela acontece de forma avassaladora. Geralmente é assim, de forma abrupta, acontece de repentemente. Geralmente causa perturbações, desmaios, doenças, é desgastante, gera medo e preocupação. Na maioria das vezes, os indivíduos que descobrem mediunidade e chegam à religião dessa forma, pela dor,
né? São pessoas com pouco ou nenhum conhecimento sobre o assunto e que repudiam e que não desejam a manifestação dessa faculdade. São levados por terceiros como último recurso para sua melhora. Quando se dá pelo amor, já é totalmente ao contrário de quando se dá pela dor. Quem vai pelo amor, geralmente a mediunidade se manifesta de forma pacífica, de forma agradável, de forma gradativa, de forma ordenada, de forma disciplinada. A mediunidade, a notícia da mediunidade, o despertar da mediunidade é bem recebido, é bem aceito. Na verdade, ele é desejado. As pessoas que vão pelo amor vão com seus próprios pés, com as suas próprias pernas, né? Elas não são carregadas. Elas vão em busca do autoconhecimento, do autodescobrimento. São pessoas que já detêm algum tipo de conhecimento sobre o assunto ou sobre temas correlatos. No meu caso, eu não sei se eu expus isso, mas antes de receber aquele livro da Zíbia Gasparetto, eu lia muito Paulo Coelho. Era uma literatura que me agradava, uma literatura que me despertava o interesse. Então o lado místico, mesmo antes de entender e de me conhecer, de ter o primeiro contato com a espiritualidade, esse lado místico sempre esteve comigo e sempre despertou em mim interesse. Mas é importante deixar claro que estes fatos e sintomas não determinam a capacidade e o potencial do médium. Se ele vai pela dor, se ele vai pelo amor, não determina a sua capacidade e o seu potencial. Isso é importante deixar muito claro. É o caráter que nos diferencia. Ninguém poderá tornar-se bom médium se não conseguir despojar-se dos vícios que desagradam a humanidade. Revista Espírita de 1863, página 213. Trecho do livro Médiuns e Mediunidades, capítulo 7, Viana de Carvalho e Divaldo Pereira Franco. A mediunidade não é boa nem má. Antes, apresenta-se em caráter de neutralidade, ensejando ao homem utilizá-la conforme lhe aprouver, e desse uso derivando os resultados que acompanharão o medianeiro até o momento final da sua etapa evolutiva no corpo. A explosão da mediunidade de forma repentina e abrupta pode gerar distúrbios variados no organismo do indivíduo. Alguns perturbam-se, outros adoecem. A mediunidade expande os sentidos do ser, como por exemplo sua percepção, intuição, sensibilidade, assim como o olfato, a audição e a visão. Para que a mediunidade se desenvolva, faz-se necessário exercitá-la, praticá-la, e isso requererá tempo. Agora eu exporei alguns sintomas que podem indicar a presença, a existência, melhor dizendo, da mediunidade ostensiva. Entende-se como mediunidade ostensiva aquela mediunidade que é incontestável, que é notória e que de algum modo recruta o indivíduo aos trabalhos espirituais. Então vamos lá. Número 1. Desconforto em certos tipos de ambientes, principalmente os mais aglomerados, escuros e úmidos. Número 2. Sonolência, bocejo e lacrimação. Número 3. Interesse demasiado pelo tema. Número 4. Baixa autoestima, tristeza, euforia. Número 5. Vontade de ajudar as pessoas. Número 6. Mãos frias e suadas. Número 7. Sentir e enxergar presenças, vultos. Número 8. Sentir cheiros, odores. Número 9. Desmaios, tremores. Número 10. Choro inexplicável. E número 11. Irritabilidade, sonolência. Vocês puderam acompanhar na tela que apareceu no vídeo alguma das características, algum dos sintomas que podem indicar a existência da mediunidade ostensiva.
Esses sintomas elencados são os mais preponderantes, né? São os mais comuns. Existem outros sintomas, lembrando sempre que cada mediunidade é única, então cada um a sente de forma muito particular. Dentre esses, eu quero evidenciar a sonolência, o bocejo, a lacrimação, que é muito comum, principalmente na fase inicial da mediunidade e nos momentos que antecedem a incorporação, como também os tremores, mãos frias, mãos suadas, também são muito comuns no início do desenvolvimento mediúnico e nos momentos que antecedem os trabalhos. Podemos considerar os sintomas apresentados na fase inicial da mediunidade como sendo um momento preparatório, um momento de adequação, de acomodação da própria faculdade no indivíduo. É um momento muito especial na vida do médium, onde este obterá suas primeiras impressões, suas primeiras sensações acerca do tônus mediúnico, da sua própria mediunidade. E também manterá os primeiros contatos com os guias que o orientarão e o conduzirão na sua jornada espiritual. Na visão de muitos, é um momento muito delicado, um momento muito preocupante, um momento angustiante. Na minha visão, é um momento de descobertas, é um momento de despertar, de encontro. O medo, na verdade, ele sempre nos traz receios, mas posso assegurar por experiência própria que não há nada a temer. Sempre com muita fé, com muita esperança, com certeza sua mediunidade se desenvolverá da melhor maneira possível. Tenha fé nos seus guias, tenha fé em Deus, e tudo será conduzido da maneira correta. Porém, cabe-me orientar aqueles que porventura apresentarem esses sintomas a procurarem um médico para que sejam clinicamente avaliados, assim como uma casa de axé, uma casa espírita, para que também sejam aconselhados espiritualmente. Tá? Não caiam no erro de achar que tudo é espiritual. Esse é um dos erros mais comuns de nós espíritas e espiritualistas, achar e colocar na conta do espiritual, e não é. Nós tomamos nossas próprias decisões e isso acarreta uma série de somas, uma série de consequências ao nosso ser, ao nosso organismo. Então não caiam neste erro comum de achar e pôr tudo na conta do espiritual, tá bom? Mas posso assegurar que o médium sobrevive a essas sensações e elas mais cedo ou mais tarde acabam se abrandando e passando. O tempo traz ao indivíduo o conhecimento e a confiança sobre si e sobre a faculdade que detém. E isto traz a ele equilíbrio e domínio. Essa transformação não acontece do dia para a noite. Assim como na infância, o saber é transmitido de forma gradativa, para que o pueril consiga assimilar e absorver o conhecimento, o ensinamento que lhe é transmitido. E de semelhante modo acontece com a mediunidade. Ela precisa ser exercitada, ela precisa ser vivida para que possa ser compreendida. Lembre-se sempre, tudo tem o seu tempo e o momento certo para acontecer. As respostas virão junto com as transformações. E aí, gostaram? Deixem seus comentários, compartilhe conosco a sua história. Como foi que você chegou à Umbanda? Quais foram seus primeiros sintomas mediúnicos? Escreva pra gente através do endereço do e-mail que está aparecendo agora. A sua contribuição construirá, me ajudará a construir este canal. Por isso será de extrema valia a sua participação. Envie também suas críticas, suas sugestões de pauta, avalie-nos em que podemos melhorar. Mande para nós através do endereço que está aparecendo no rodapé desse vídeo, certo? Vamos ficando por aqui, já ansiosos pelo próximo encontro. Que Deus abençoe a todos, muito axé. Amém.